Bom, pessoal, vamos dar continuidade agora ao relatório que nós paramos da última videoaula. Nessa videoaula eu vou estar mostrando aqui para vocês como fazer a ordenação do relatório, como a parte de agrupamentos, colocar um total no fim desse relatório, caso o cliente queira saber qual é o total do estoque dele, adicionar um campo calculado, tipo, ele quer saber quanto que está lucrando com um certo produto. Nós poderíamos depois fazer um teste aqui só para vocês aprenderem a como pegar, exemplo, esse preço de venda aqui menos o preço de compra. Eu vou saber quanto que eu tive ali de margem de lucro nesse produto. Nós vamos ter na hora da venda. Então eu vou ter aqui um campo calculado que eu vou mostrar para vocês como fazer isso também. Adicionar uma outra tabela aqui. Eu quero ver, o cliente quer que apareça o agrupamento por grupo. Aí nós vamos fazer agrupamento aqui pela segunda tabela aqui para poder buscar o nome do grupo. Deixa eu ver aqui, filtros dinâmicos. Eu quero mostrar aqui para vocês aqui como fazer o filtro dinâmico. E se der tempo, eu quero ver se eu passo que a telinha onde o cliente vai poder fazer o filtro. Vamos lá, vamos dar sequência aqui ao relatório. Então vamos ver agora aqui como ordenar esse relatório. Exemplo, aqui, como vocês podem perceber, eles estão ordenando aqui por código do produto. O cliente pede, geralmente os clientes pedem que ordene por nome de produto. Então, como fazer isso? Simplesmente você terá que vir aqui em dados, classificação. Então, aqui você vai definir em que o relatório vai ordenar. Vamos lá. Nome do produto. O cliente quer que ordene por nome do produto. Então, você já sabendo qual é o campo, qual é o nome do campo da tabela, já fica mais fácil. Eu vou adicionar aqui embaixo na aba classificação o campo, o nome do produto. Eu fazendo dessa forma e dando um OK aqui, ele automaticamente já vai obedecer o que eu defini lá. Os produtos estão vindo agora por ordem alfabética: estoque, preço de venda. Vou dar mais um exemplo aqui rapidinho. O cliente já quer agora que fique ordenado por estoque. Um exemplo. Então vamos lá. Estoque, ele quer pegar o estoque que tem maior quantidade para o menor. Mesma coisa. Vocês vêm aqui na telinha aqui onde está buscando os dados e vem aqui na parte de classificação, que é esse ícone de A a Z, e define o estoque geral. Exemplo, aqui eu estou falando para ele ordenar por nome, depois para o estoque geral. Não tem como ser feito isso. Então vamos retirar o nome do produto. Não tem como eu ordenar por dois campos no mesmo relatório, na mesma linha. Como é que eu vou ordenar? Não tem como. Então vamos lá ver como é que ficou. Agora eu estou pedindo para ordenar por estoque. Então, como vocês estão vendo aqui, o estoque 0 e vai só aumentando a quantidade. Essa é a parte da ordenação. Na hora eu vou explicar daqui a pouco já como fazer o agrupamento. Vocês têm que aprender uma regrinha sobre essa ordem que você tem que definir aqui. Eu já vou mostrar para vocês. O cliente abriu aqui, olhou, viu, tá do 0. Não, mas aí eu quero da seguinte forma: eu quero da maior quantidade para o menor. Como eu faço nesse relatório? Vocês podem vir lá no mesmo local onde você definiu o estoque geral lá e marca a opção decrescente, que é de A maior que A. Z maior que A. Então eu venho aqui e defino. Eu dou um decrescente, ele já automaticamente já define ali para mim que é decrescente o valor. Então ele vem aqui e puxa o relatório já
com estoque geral decrescente. Isso vai depender do gosto do cliente. Na verdade, o cliente que vai falar para vocês o que ele quer que fique ordenado. Se é por nome, estoque, código, isso vai depender dos campos que estão lá no relatório que o cliente precisa. Então vamos agora para a parte que eu vou explicar para vocês aqui, como adicionar uma outra tabela aqui no relatório. Por quê? Porque o cliente, vamos se dizer assim, que o cliente quer que esse relatório fique agrupado por grupo de produtos. Então vamos lá, ele vai ficar o que? Vai ficar o grupo lá vasilhame, aí todos os outros produtos do tipo vasilhame vai vir listando aqui embaixo, e assim por diante. Vamos lá para ver como é que nós fazemos isso. Eu vou fazer como adicionar o agrupamento, e eu vou fazendo alterar esse agrupamento, porque caso vocês estejam lá no cliente já ter um agrupamento no relatório, vocês já saberiam fazer essa alteração. Deixa eu só fechar essa mensagem aqui. Ok, vamos lá. Vamos adicionar a segunda tabela aqui na tabela de dados aqui. Vamos em tabelas. Eu tenho aqui produtos. E agora eu vou adicionar a tabela grupo de produtos, né? Vamos procurar ela aqui agora. Pronto, essa tabela aqui, grupos. Vamos adicionar junto, dar 2 cliques nela. Ela já me traz aqui o seguinte. Ela me traz todos os campos aqui em que é igual que tem em uma tabela que também tem na outra. Por quê? Nós precisamos de ter uma ligação para ele saber fazer a ligação com a outra tabela. Então ele já me mostra aqui quais são os campos que são iguais nas duas tabelas, qual é o mesmo nome e tamanho. Então eu preciso de verificar aqui e deixar sempre o código com o código de uma tabela com a outra. Então eu vou eliminar esse campo aqui, esse campo nada e o campo kick. Então eu deletando ele aqui, deixando apenas só esse ligamento aqui entre um e o outro aqui, que no caso seria o código, que é o índice, né, de cada tabela. Então de código do grupo da tabela grupos e produto código do grupo. Porque é o seguinte, lá na tabela de produtos, eu tenho lá apenas o código do grupo, não tem o nome dele. Então eu preciso fazer esse agrupamento para quando eu for utilizar o agrupamento lá na tabela de grupos, que eu vou precisar do nome do grupo. Então por isso que eu faço essa ligação com a segunda tabela. Vamos deixar isso aqui como left. Por que eu defino ele como left? Porque é o seguinte, quando eu estiver listando meus produtos, se caso não tenha se tiver algum produto aqui que não tenha um grupo definido, ele não vai aparecer. Então o que eu faço? Se eu definir left, ele vai trazer mesmo assim todos os produtos, não importando se ele tem grupo ou não. Se eu colocar inner, ele já não aparece os produtos que estão sem agrupamentos, estão sem grupos, certo? Então, por isso que eu vou deixar para aparecer todos os produtos, mesmo tendo grupo ou não, certo? Na hora de fazer o agrupamento, ele vai ficar agrupado em um grupo que está sem cabeçalho ali definido o nome, que ele vai agrupar todos os produtos que estão sem agrupamento. Então, por padrão aqui, para acontecer isso, tem que definir left outer. Aí, deixando aqui o índice já ligado, igual o operador igual aqui, vamos dar um OK. Tá aqui embaixo. Agora, nós vamos no campo, na aba campos. Para quê? Para adicionar agora o nome do grupo, para mim poder definir lá no relatório. Então, eu vou vir aqui pegar da tabela grupos, o nome grupo. Eu tenho ele aqui agora adicionado. Vou precisar do código dele também, que o cliente também quer ver o código do grupo. Caso ele queira fazer alguma correção no nome do grupo, ele precisa de saber o código para poder entrar lá no cadastro de códigos e alterar o nome dele, exemplo. Então vamos procurar aqui o código do grupo.
Eu poderia tanto pegar da tabela de produtos quanto da tabela de grupos, que não faz diferença. E vem aqui e adiciono o código do grupo. Então aqui eu já tenho os dois campos que eu preciso para fazer o agrupamento. Vamos lá, dar um OK. Vamos até o desenho. E vamos fazer a seguinte forma aqui agora. Deixa eu só ajustar aqui. Como que eu faço o agrupamento aqui? Porque do jeito que eu estou visualizando aqui, ele está trazendo só registro a registro, sem agrupamento nenhum. Então vamos lá, adicionar agora o agrupamento. Eu posso tanto dar um Ctrl G, que ele vai aparecer minha opção de grupos, quanto também eu posso ir aqui e definir no menu relatórios e clicar em grupos. Então vai aparecer essa telinha aqui, que é a telinha onde eu vou definir qual é o agrupamento, qual é o campo que vai ser agrupado por que campo. Então eu venho aqui e defino aqui que é por nome de grupo. Então vem aqui e adiciono, desmarco essa opção aqui e venho e dou um OK. Olha só o que vai acontecer com o nosso relatório. Ele criará dois cabeçalhos e vai ficar com mais dois rodapé. Por que ele fez isso? Se eu vim aqui visualizar, vocês vão ver da mesma forma. Por quê? Porque eu não defini nenhum campo ainda, não mostrei nenhum campo. Se eu for querer mostrar o que grupo que é, eu tenho que abrir essa aba cabeçalha aqui do grupo, que é a setinha aqui dentro, e definir para ele aparecer o nome do grupo, fazer o agrupamento. Então eu tenho que definir aqui código do grupo e o nome do grupo. Aí o que acontece? Esse cabeçalho aqui, toda vez que aparecer um novo grupo de produtos, ele vai repetir de novo o que está aqui dentro, tá? E vai listar os produtos embaixo. Ó, vou deixar em negrito aqui para dar um destaque maior. Então vamos visualizar. Ó, aqui está informando aqui que o cabeçalho do grupo, nome de grupo, que foi o agrupamento que nós fizemos. Vamos visualizar aqui. Ó, ele começou a se formar já o relatório com agrupamentos. Só que esse nome aqui ficou aqui em cima. Eu quero que ele se repita toda vez que eu tiver um grupo. Então eu quero que quando tiver o grupo de ferragem, ele repita código, nome, estoque, preço de venda e preço de compra. Aqui embaixo do cabeçalho aqui do agrupamento. Então vamos lá. Eu abro um pouquinho maior aqui, eu abro mais aqui o cabeçalho e seleciono aqui e arrasto. Ops, eu peguei aqui um pouquinho a mais. Vamos arrastar aqui para dentro do cabeçalho de agrupamentos. Vamos só ajustar aqui para ficar certinho. Pronto. Já adicionei já o que estava no cabeçalho principal, já adicionei dentro do cabeçalho do agrupamento. Dou um visualizar aqui, impressão. Ele vai mostrar agora o grupo que está definido nesse agrupamento e embaixo os produtos que pertencem a ele. Vamos só alinhar aqui para ficar melhor a visualização.
Ok, vamos dar continuidade agora. Outra coisa, quando eu visualizo aqui, ele está finalizando aqui, eu vou adicionar mais uma linha dessa daqui para poder separar do próximo grupo. Então onde é que eu adiciono? A seguinte forma, ó, aqui quando eu adicionei aqui o agrupamento, ele apareceu automaticamente esse rodapé também. Então eu vou adicionar uma linha aqui no rodapé do grupo. Prontinho. Olha lá, agora ficou separado. Cada grupo ficou separado. Então, para você colocar no rodapé alguma informação no fim do agrupamento, então você tem que adicionar aqui no rodapé do grupo. Quando você for querer adicionar alguma coisa no cabeçalho de cada grupo, então no cabeçalho do grupo. Aqui eu posso definir uma altura que eu quero que esse rodapé de cada grupo tenha, que ele obedecerá, né? Cada um ele vai obedecer. Só que nós não devemos deixar dessa forma, tem que deixar um pouquinho menor. Aí, ó, ficou melhor, aproveita mais a folha, resultado bem melhor. Olha aqui, agora eu vou mostrar para vocês o problema da ordenação. Uma regrinha que tem para você fazer ordenação quando o relatório tem agrupamento. Quando ele não tem agrupamento, nós fazemos daquela forma anterior. Quando ele tem, olha aqui o problema olha a hora que eu tenho que aplicar a regrinha, para vocês verem aqui qual é o erro. Eu tenho um agrupamento diversos, que é o 313, que ele tem aqui, depois ele tem outro aqui, ele tem ele de novo aqui. O que aconteceu aqui? Eu pedi para ordenar por estoque. Então ele está ordenando por estoque. Ele está vindo aqui, ele não está se preocupando que tem um agrupamento onde eu quero juntar todos os produtos depois do estoque, ou depois ordenar por estoque. Eu estou ordenando por estoque e ele está vindo, mostrando o agrupamento daquele produto e vindo mostrando. Como é que se corrige isso? O cliente não quer dessa forma, ele quer os relatórios que eu faço já para ele agrupar todos os grupos aqui dentro, todos os produtos desse grupo já aqui dentro, e depois eu faço a parte de estoque, que eu quero ordenar lá dentro do maior para o menor. Então a regrinha é qual? Vocês vêm aqui até o relatório, até a parte de dados, e vamos lá na classificação. Estoque geral. Ele está pegando essa informação aqui e trazendo toda ela. Está ordenando por ela. Então, o que nós vamos fazer agora? A regrinha é a seguinte. Quando eu tenho aqui um agrupamento, eu devo me preocupar mais com ele, depois com o campo que eu tenho que ordenar. Então, eu venho aqui, ó, eu defini o grupo, nome do grupo. Então, vamos lá na ordenação e vamos definir ele primeiro do que o estoque geral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ordenar o grupo, para ele juntar todos os produtos dentro do grupo. Depois eu vou fazer a ordem pelo estoque geral. Então é apenas isso. Vamos lá visualizar. Ó, primeiro veio o acessório para banheiro. Aí ele traz todos os produtos. Depois de agrupar todos os produtos aqui, ele vem e faz a ordenação pelo estoque.
Então aqui ele trouxe todos os produtos, estão ordenados certinho. Aí quando vir o outro grupo ele já começa já no estoque alto para o menor. Então a parte de cerâmica. E assim por diante. Aí o cliente vai ter uma informação melhor, não vai ficar se repetindo várias vezes o mesmo agrupamento. Diminuir esse cabeçalho, porque está um pouquinho grande aqui demais. Então eu tenho aqui todas as informações que o cliente precisa. Essa é a parte de agrupamento do relatório. Vocês estão notando aqui que aqui cortou o nome do grupo, né? Então, como corrigir isso? Quando tiver um cliente que estiver reclamando que tem algum campo que está cortando, não está aparecendo todo ele, então vocês podem tanto clicar com o botão direito e selecionar aqui tamanho automático, que ele vai fazer o que? Ele vai até o final do nome. Então não importa se o nome fosse até aqui, ele traria todo ele, aparecia todo ele. Se eu tiver outro campo aqui na frente, um exemplo, se eu tivesse outro campo aqui e tivesse que dar um limite para esse aqui, então o que eu faria? Desmarcaria essa opção tamanho automático e puxaria até o ponto onde eu quero que ele pare. Então se ele tiver mais alguma coisa escrita, ele não vai aparecer, ele vai parar aqui. Então eu posso limitar e posso dar um ajuste automático dele mesmo, que é o tamanho automático, certo? Como eu não tenho nenhum campo aqui para frente, eu vou definir tamanho automático, correto? Vamos agora para a parte de campo calculado. Vamos criar aqui mais uma coluna onde ele faz um cálculo aqui para saber quanto que é a margem desse produto, quanto que eu vou vender e por quanto que eu estou comprando. Eu quero saber quanto que eu estou lucrando em dinheiro aqui desse produto, de cada um produto. Como eu faço isso? No banco de dados, na tabela do banco de dados, não existe esse campo lá já fazendo esse cálculo. Então nós temos que fazer no relatório. De que forma nós fazemos esse cálculo neste relatório? Da seguinte forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou só ganhar um espaço aqui para poder adicionar mais uma coluna. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, que ele vai trazer já as configurações que eu defini aqui de forma de apresentação. Ó. Ele está definido dessa forma. Quando eu dou um Ctrl C e Ctrl V, ele já vem para cá com as mesmas formatação, certo? Só isso aqui é só uma dica só para caso você queira mostrar um campo que tenha a mesma formatação. Aqui no caso, se eu quisesse mostrar lá o preço de custo, eu poderia muito bem dar um Ctrl C, Ctrl V e vir aqui definir o preço de custo, certo? Então, como aqui eu não vou trabalhar com preço de custo, então é só uma dica aí para vocês ganharem um pouquinho mais de tempo. Vou renomear aqui essa parte de cima aqui para, vamos dizer, vou colocar aqui saldo, lucro, certo? Então aqui no lucro, o que eu vou fazer? Eu vou precisar de fazer a fórmula para ele saber qual que é o lucro. Qual que é a fórmula? Eu pegando o preço de compra, na verdade pegando o preço de venda menos o preço de compra, eu vou ter o lucro desse produto. Esse aqui é apenas um pequeno exemplo, mas você poderá também fazer com outros, conforme o cliente está pedindo para você. Nós vamos precisar desse campo aqui. Vamos utilizar agora
essa ferramenta, na verdade. Essa ferramenta, você pode criar cálculos dentro dela e é bem simples de ser usada. Então eu vou definir aqui. Quando eu adiciono ela aqui, você tem que definir o que ela vai trazer para você. Se vai ser uma palavra escrita, se vai ser um cálculo, o que vai ser? Porque dependendo disso aqui, vai definir lá a forma de apresentação dela. Se eu definir texto, ela vai trazer essas formas de formatação. Se eu vim aqui na parte de duplo, que é a parte financeira, que pode ser usada como financeira, a forma de apresentação dela já é o formato de dinheiro, certo? Como aqui eu vou trabalhar com dinheiro, que eu vou mostrar o lucro do produto, eu vou definir ela como duplo, e venho aqui e defino que é dessa forma aqui de apresentação, e agora eu vou fazer o cálculo nela. Quando eu faço esse cálculo, eu posso clicar com o botão direito sobre ela e venho aqui em cálculos. Ele vai abrir essa tela aqui de cálculos. Aqui dentro que nós vamos definir o que ela vai fazer, qual vai ser a soma. Como nós fazemos isso? Quando eu dou um clique aqui dentro, ele já aparece automático, value. Então o que é? Qual é o valor que eu quero que apareça aqui? Nesse campo. Vamos lá fazer a fórmula. Eu quero que apareça lá a seguinte fórmula. Eu vim aqui e defino aqui de onde que eu quero pegar as informações. Eu tenho lá do parâmetros, onde eu pego as informações do cabeçalho. E tem da tabela produtos, que é os campos que a gente está trabalhando. Então eu venho aqui apenas e vou arrastar. Então eu pego o preço de venda e arrasto para cá e solto na frente aqui do igual. Então eu tenho o preço de venda, lembrando da forma que é preço de venda menos o preço de compra, e adiciono um menos aqui e já arrasto o segundo campo, que é o preço de compra. Apenas isso. Se eu quisesse uma multiplicação, você poderia estar ali usando asterisco para vezes, divisão, subtração, adição. Então aqui você vai definir qual vai ser o cálculo. Então eu ponho ponto e vírgula para fechar. Para saber se está tudo certo o que eu fiz aqui, o que você fez lá no cliente, você pode clicar com o botão direito e clicar em compilar. Ele automaticamente vai mostrar aqui se houve algum erro. Está mostrando aqui que não tem nenhum erro nesse cálculo. Porque se você tivesse adicionado um campo errado, que ele não conseguiria identificar dentro dessa tabela daqui, quando eu fizesse compilar, ele apareceria um erro dessa forma. Ele não encontrou ali uma aspa. Caso você esteja utilizando esse campo aqui para poder montar, e aí você está montando sem querer, você vê aqui, pagou, depois adicionou uma subtração, e aí, quando você vai compilar, ele vai te mostrar o erro. Então, só essa parte aqui é para você saber se está tudo certo. Se ele der OK aqui, irá funcionar o seu cálculo. Vou dar um OK aqui para fazer o cálculo já. Aí, se você quiser visualizar novamente, você pode ir em cálculo. Está tudo certo. Você pode vir aqui na formatação, conferir, está tudo certo. Então vamos agora abrir o relatório. Olha lá. Ele já pegou já os 23 centavos menos 11. Ele sabe que ele vai ter 12 centavos de lucro nesse produto. Então, essa parte da variável é a parte onde você poderá fazer os cálculos dos clientes. Como eu não tenho esse valor aqui na tabela, então eu tive que criar no relatório. Já traz aqui toda somada. Até o último produto. Ok? Beleza, vamos passar agora para o próximo. Vamos adicionar agora
cliente solicita que adicione um total em cada grupo. Então ele quer saber que o acessório para banho, quanto que eu tenho no estoque dele. Vamos só esperar terminar aqui a carregar as páginas. Vamos visualizar aqui agora. Pronto. Chegamos no fim desse agrupamento aqui. O cliente quer ver quanto que ele tem no estoque, quanto que ele tem no estoque desse grupo. Cerâmica também, ele quer saber quanto que ele tem de estoque da parte de cerâmica. Então, como nós vamos fazer isso? Muito simples. Eu sabendo onde é que está o rodapé do grupo, que é aqui toda a informação que eu adicionar aqui vai aparecer em cada rodapé de cada grupo. Então eu sei que eu tenho que adicionar aqui o campo, esse daqui, ó, campo calculado. É diferente desse aqui. Esse aqui é uma variável que eu adicionei aqui para trazer informações. Aí aqui eu vou em cálculo e faço todo aquele processo. Esse aqui é um campo diferente, que é um campo calculado. O que ele faz? Eu vou adicionar ele aqui embaixo de estoque. Ele já está perguntando aqui qual campo você quer somar. Então é muito simples. Eu venho aqui, clico nele e venho aqui e defino. Qual campo que eu quero somar? Eu quero somar estoque geral. Pronto. Ele aqui já ficou aqui definido que ele vai somar o campo estoque geral. Agora já basta apenas fazer o alinhamento aqui dos campos. Deixar tamanho automático para não cortar a quantidade correta, ficar cortando o número. Forma de apresentação. Então aqui nós já temos aqui o resultado esperado. Então eu tenho o total aqui, 3.695, da parte de acessório para banhos, cerâmica. Vamos visualizar aqui agora. $62.201. Então é assim que nós fazemos agora o agrupamento, certo? Então eu tenho o total aqui. Vocês estão vendo que ele está ainda ordenando por estoque. Vamos melhorar esse relatório aqui. Eu acredito que poucos clientes vão querer relatório dessa forma. Vamos deixar definido por nome do produto. Então é muito simples. Eu venho aqui novamente e altero aqui. Eu retiro apenas esse. Esse daqui tem que ficar. E defino o nome do produto. Dou um OK. Pronto. Agora eu tenho um agrupamento com todos os produtos dentro e ordenado por nome do produto. Certinho, ordenando corretamente. Agora o cliente quer saber o total geral que ele tem no estoque. Então ele quer no final aqui que tenha o total geral de estoque.
Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui em sumário. Por que não em rodapé? Porque o rodapé, esse rodapé aqui, que é o principal, ele repete em todas as outras páginas. Qualquer página que ele vir, no final ele imprime isso aqui. Exemplo, eu vou fazer só um teste aqui. Vou clicar em visualizar. Olha, ele vai aparecer tanto nessa página quanto nas seguintes. Então toda página que houver, ele vai aparecer toda vez aqui embaixo. Eu não quero isso, porque eu quero um total geral. Então eu quero que apareça só lá no final, na última página. Quero apenas lá no final aparecer o total. Vocês podem ver aqui, ó, página 1, página 2, página 3. Ele vai se repetir várias vezes. Às vezes o cliente quer, eu quero que apareça o nome da minha empresa. Vocês podem estar utilizando aqui no rodapé. Quero que coloque o número da página. Aí se vocês vêm, coloca aqui no rodapé. Então, o cliente quer que adicione no final do relatório total. Então nós teremos que usar o sumário. Então, como a gente tem um resultado total no mesmo campo calculado, vocês podem definir ele aqui. Ele vai perguntar qual campo que você vai utilizar, qual campo será somado, e eu venho aqui e defino estoque geral, tamanho automático, formato simples, vou deixar em negrito aqui e vou escrever aqui que ele é um total geral. Total. Estou ajustando aqui para ficar melhor. Então vamos lá para ver se ficou correto, se está somando tudo certinho. Está definido tamanho automático. Vamos lá. Então já vou direto para a última página do relatório e vai ter aqui o total geral dele, 867.676. Vocês podem ver aqui que ele não repetiu aqui embaixo, porque não estava no rodapé e sim lá no sumário. Então está pronto essa parte. Então eu vou mostrar, não vai dar para mostrar tudo nessa aula, a parte de montar a tela do filtro dinâmico do produto, do cliente. Então eu vou só mostrar aqui rapidamente a parte de filtros aqui, que é importante saber. Como eu defino aqui um filtro dinâmico. O que é filtro dinâmico? O cliente define o que ele quer que traga ali, exemplo, eu quero tirar do período desse mês e o outro mês também. Então ele vem lá e define. Agora eu quero tirar só de hoje. Ele vem lá e define o período. Então isso é um filtro. Esse é um filtro dinâmico. Quando é filtro padrão, filtro fixo, é dessa forma aqui. Eu não deixo marcado esse campo aqui, localização. Se eu vier aqui e definir marcar essa opção, o que vai acontecer? Quando eu for abrir o relatório, ele vai perguntar
o estoque maior do que valor? Ele vai perguntar. Ó, quando eu mandar abrir, ele vai perguntar aqui, ó. Você quer estoque maior do que 0? Não, eu quero agora o estoque maior do que 200. Então eu venho aqui e dou um OK. Isso aqui se chama filtro dinâmico. O que vai acontecer? Ele vai aparecer todos os produtos que contêm mais de 200 produtos. Estoque maior do que 500 produtos. Isso se chama um filtro dinâmico. Se eu ir lá e retirar aquela marcação que tem localização, ele não vai mais perguntar quanto que eu vou querer, maior do que quanto. Então esse daqui é a parte de filtro dinâmico. Obrigatório. Por que é obrigatório? Vou mostrar primeiro como é o normal. Depois eu mostro marcado aquela opção. Então quando eu venho aqui, se eu falar, não quero mostrar informação nenhuma, não tem gosto de, quero mostrar tudo, entendeu? Ele vai mostrar negativo, ele vai mostrar tudo aqui nesse relatório. Se eu lá falar para ele, não, você é obrigado a informar um número, então eu vou até a parte de filtros e marco que ele é obrigado. É obrigado a mostrar a quantidade, a informar a quantidade de estoque que você quer. Então eu venho aqui e marco essa opção. Deixa as duas marcadas. Ele vai pedir e vai informar que esse relatório só será aberto se ele informar um valor. Se eu tentar não informar nenhum valor, vou tentar dar um OK, ele vai aparecer a seguinte mensagem: o valor para a pesquisa deve ser informado. Então ele se torna obrigatório. Informando, ele deixa passar. Correto? Deixa eu cancelar aqui o relatório. Bom, eu vou dar um pause aqui, pessoal, para poder, porque deu uma travada aqui mesmo no meu task. Acho que é por causa desse programa um pouco pesado já para minha máquina. Então eu vou parar por aqui essa videoaula. É o seguinte, a parte de filtros, eu tive conversando com o Silvano naquela tela para montar aquela tela de filtros. Eu tive conversando com o Silvano achou melhor não criar ela, não explicar ela junto com essa videoaula, por conta que ela é um pouquinho maior, mais extensa, a parte tem a parte mais complexa de questão de filtros e iria demorar por volta de 1 hora para poder estar explicando. Como essa videoaula nós já tem aí mais de 30 minutos, então vamos deixar para ser criada uma separada para a tela de filtros. Então aí nós vamos ter um pouquinho mais de tempo e vai ser mais detalhada a explicação. Então vai ficar melhor para nós. Correto? Beleza, então pessoal, qualquer dúvida é só tirar. Valeu? Até mais.